Em um momento de insanidade de um passado não tão remoto, eu tive a ideia de fazer macetes para cada um dos blocos de matemática. Então não é que eu fiz um vídeo para te dar algumas dicas relacionadas à matemática para você aumentar a nota, como eu já fiz várias vezes. Não, eu fiz um vídeo que eu peguei cada bloco do cronograma e para cada bloco eu falei alguns macetes. O cronograma, quando eu gravei, era um pouco diferente, então eu vou deixar na descrição os blocos que eram daquele cronograma, só para você ter como se fosse os capítulos desse vídeo, para ter um guia. E aí você usa esse vídeo aqui como referência para durante essa semana tentar ver tudo de matemática. Vai ficar muito parecido como se fosse o ver 50% da matéria em apenas um dia, como eu fiz para biologia e para química, mas em uma pegada mais te dando uns macetes para cada um dos blocos do que te ensinando a estudar cada um dos blocos, como é na série de estudar metade em um dia. E aí, se mesmo assim você não ficar satisfeito, apesar de que vai ter quase tudo apenas nesse vídeo, eu tô preparando um outro vídeo com os macetes mais avançados para matemática, deve ficar pronto nos próximos dias, ativa a notificação, e sempre tem o meu vídeo de questões clássicas de matemática, que eu te falo vários jeitos de fazer várias questões que sempre caem no Enem. Vou deixar o link na descrição para você achar depois. Então é isso, deixa eu colocar aqui o vídeo com macetes para cada um dos blocos, para você checar quais são os blocos, está na descrição também. Então vamos lá. Primeiro bloco, a primeira área é matemática, são 15 blocos, e já vou de cara falar um por um. Então bloco 1, operações básicas, potenciação e radiciação. O que é importante desse bloco? Esse é um bloco que é como se fosse uma base para outros blocos. É algo que você precisa saber para fazer bem outros blocos. Então, por exemplo, você precisa saber radiciação para fazer bem logaritmo. Mas tem questão no Enem puramente desse bloco. Como que são as questões do Enem puramente desse bloco? Tem dois tipos de questão. Uma vai ter uma tabela com vários dados, você vai ter que multiplicar os dados ou somar os dados. E qual que é o problema desse tipo de questão? Esse tipo de questão demora muito para fazer. Então tem um macete para você fazer mais rápido esse tipo de questão. Nesse tipo de questão, que é cada linha da tabela, você vai ter que pegar cada campo e multiplicar ou somar, você não pode sair fazendo todas as contas, porque você vai ter 5 linhas para fazer e várias contas em cada linha, porque são 5 alternativas, então vai demorar demais. O que você precisa fazer nesse tipo de exercício é organizar os dados de um jeito que fique em ordem crescente, porque aí você já arrisca do que você tem que fazer o maior e o menor, depende do que a questão pedir. Então, se a questão está perguntando assim, qual dessas linhas, depois de fazer a conta, vai ser a maior? Aí você, na hora que ordena os dados, você já tem uma noção de qual é maior e menor, e você nem faz as menores, você começa fazendo pelas maiores. E aí você vai chegar na resposta mais rápido. Então, em vez de fazer conta de 5 linhas, você faz de 3 ou 2. E esse bloco ainda cai puramente de outro jeito. E a questão que ele cai é assim, ele vai te dar qual desses números, ele vai dar 5 alternativas, 5 números, e os números vão ter símbolos, por exemplo, de raiz quadrada, de potenciação. Ele vai falar qual desses 5 números é o maior, ou qual desses 5 números é o mais próximo de 1,5. E aí como que funciona? Ele vai colocar assim, uma alternativa. Alternativa A, quanto que é raiz quadrada de 2? Alternativa B, quanto que é 1,5 ao quadrado? Alternativa C, 1,5. Alternativa D, 1 fatorial. E aí ele vai fazer uma pergunta assim, qual desses é maior? Ou se não, qual desses se aproxima mais de tal número? Então o que você precisa saber? Você precisa saber aqui quanto que é, de cabeça, você precisa ter uma noção de quanto que é raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5. Porque esses números caem muito no Enem, você precisa saber mais ou menos quanto que é, para quando cair esse tipo de conta, esse tipo de exercício que cai bastante até, você sabe como fazer. Então vai ter lá uma alternativa, raiz de 2. Você tem que ter uma noção, é 1,4. Então se está perguntando qual dessas alternativas é mais perto de 1,5 e tem, sei lá, 1 fatorial, que dá 1, e raiz de 2, que dá 1,4, você vai assinalar a raiz de 2. Então cai assim. Pode cair essa mesma modalidade de exercício com, por exemplo, cobrando π. Então qual é mais perto de 2,5, π ou raiz de 2? Então você precisa ter essa noção. Então é isso, bora pro bloco 2, que tem muito bloco pra gente ver nesse vídeo. Bloco 2, médias, contagem, moda, mediana, desvio padrão. Modas e medianas você precisa saber o que é, desvio padrão você precisa ter uma ideia do que é o conceito. Desvio padrão está relacionado à média e o quanto tende a desviar da média uma série de valores. Então, bem simplificadamente, se você tem um desvio padrão grande, tende a desviar bastante da média ou todos os números daquela série. Se tem um desvio padrão pequeno, quer dizer que a maioria dos números estão bem pertinho da média. Mais ou menos isso, mas você tem que estudar. Não adianta só te falar isso. Então você tem que entender o conceito. Moda e mediana você tem que saber o que é.
desvio padrão, você tem que entender o conceito. Média cai muito, esse é um item que você tem que estudar bastante. Média cai demais no Enem, são várias questões por prova, tem questão fácil e questão difícil. Média e contagem, eu coloco num vídeo meu de clássicos de matemática, que eu vou pôr o link aqui, você vai lá e aprende a fazer exercício mais complexo de média e como fazer exercício de contagem, que não é tão simples. E só para você ter uma ideia do que é um exercício de contagem, é mais ou menos assim. Você tem uma série de números que sempre se repete. Sei lá, 1, 2, 7, 4, 5. E fica se repetindo eternamente. 1, 2, 7, 4, 5. Aí ele vai lá e te pergunta, quando você estiver na posição 1900, qual desses números vai ser? Isso é um exercício de contagem e tem um método para resolver esse tipo de exercício, que eu conto naquele vídeo. Vamos para o bloco 3. Métricas, conversão, câmbio e notação científica. O que você precisa saber desse bloco? Você precisa saber notação científica, cai tanto em matemática como em natureza. Vai lá, estuda notação científica e descobre exatamente o que é notação científica. Isso você precisa ir na ponta da língua para a prova, porque é fácil e tem a chance de cair pelo menos um exercício na prova inteira. Pode não cair, mas é melhor saber fazer porque é simples. E aqui, métricas, conversão e câmbio, o que você precisa saber mais ou menos? Câmbio é quando você vai de uma moeda para outra. Então, por exemplo, se $1 está R$ 5, você sempre vai fazer uma conta de multiplicação. Se você tem $10, você tem R$ 50. Para métricas e conversão, é importante você saber lidar com geometria espacial e plana. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um cubo de, sei lá, lado 10 metros, o lado tem uma aresta, tem 10 metros. E aí você fala assim, eu vou dobrar essa aresta, vai passar a ter 20 metros. Isso afeta completamente o volume e não afeta na mesma proporção que você está mudando a aresta. Então você precisa entender isso. Se você tem um cubinho e você dobra uma aresta, o cubo, em termos de volume, fica muito maior do que apenas o dobro da aresta. Então você precisa entender como fazer esse cálculo. Não é difícil, mas você precisa fazer algumas vezes na vida para entender como funciona. E outra coisa que você precisa saber nesse bloco aqui que é bem importante é saber de cabeça como ir de uma conversão de decímetros cúbicos para litros e todas as outras modalidades que estão lá em litro e em decímetro cúbico. Então lá, metro cúbico, decilitro. Então eu acho que para o terceiro bloco é isso. Então eu te falei aqui de tem que saber notação científica, precisa saber o que é câmbio, como fazer, que é basicamente uma multiplicação. E a questão de métricas é importante ir de decímetro cúbico para litro e saber o que acontece quando você está numa figura espacial, por exemplo, num cubo ou numa esfera, o que acontece se você mudar uma aresta ou um raio, que não vai mudar na mesma proporção, porque você está indo de uma dimensão para 3 dimensões. Então muda de uma forma diferente. Bloco 4. Porcentagem, fração, vazão, razão, escala. O que é importante saber aqui? O que é mais importante saber nesse bloco, que cai demais na prova, cai muito. Você precisa estudar, o jeito de estudar isso é fazer um monte de exercício. Porcentagem, fração, razão, escala são exatamente as mesmas coisas escritas de uma forma diferente. É exatamente a mesma coisa. Uma fração de meio é a mesma coisa que 50%. E é a mesma coisa razão e escala. Você só precisa entender a linguagem. O que é 1, 2 pontos, 2, o que significa isso em termos de razão e escala? Então, o que significa 50%? O que significa meio? Você tem que entender o símbolo, mas o significado matemático, o valor daquilo é a mesma coisa. São jeitos diferentes de falar a mesma coisa. E aí sobra vazão. Vazão é um pouco diferente, você precisa estudar a parte. Eu nunca fiz um vídeo de como resolver exercício de vazão, mas tem uma técnica para resolver exercício de vazão. Exercício de vazão é assim, eu tenho uma torneira ligada que sai 1 litro por minuto. Em quanto tempo eu vou conseguir preencher essa piscina se eu ligar uma outra torneira que sai 3 litros por minuto? Então é um exercício que tem técnica, você precisa ir atrás e cai no Enem. Mas só para você entender do que se trata isso. Então isso é um exercício de vazão. Né? Como é o nome desse tipo de exercício. Do mesmo jeito que tem exercício de contagem, que eu te falei no outro bloco, tem exercício de vazão. Eu coloquei junto com essas coisas, porque apesar de ter uma técnica específica de como resolver, você vai usar fração, você vai usar percentual. O exercício cobra essas coisas para resolver. Então vamos para o quinto bloco, sistemas e equação de primeiro grau. São coisas diferentes, mas eventualmente você vai ter um sistema de 2 equações de primeiro grau, que é o mais comum. Equação de primeiro grau é algo que eu recomendo que você estude bastante, não só o exercício como a teoria. Você precisa entender as nuances do que é uma equação de primeiro grau e dos gráficos da equação de primeiro grau. Então, por exemplo, você tem que entender que o que é os termos de cada termo de uma equação de primeiro grau. Então tem lá, y igual a ax mais b. O que é o b, o que é o a?
Você precisa saber o que é isso, que é coeficiente angular e linear. Mas o que isso quer dizer no ponto de vista de um gráfico? Então você precisa entender, estuda a teoria de equação de primeiro grau. E sistema é algo que cai muito, cai demais no Enem. Talvez seja o tópico que mais caia em matemática. E é difícil de ensinar a fazer sistema. Tem técnica também, mas é um pouco mais difícil. Você precisa treinar muito para pegar o jeito, além de aprender a interpretar o exercício, que é um exercício de leitura. Você precisa ler e entender o que o cara está pedindo. Mais ou menos o jeito de resolver isso é assim. Vai ter um monte de entidade, um monte de elemento no texto. E aí pode ser o que você quiser. Pode ser maçã, pode ser pera, pode ser sacos de cimento, pode ser tijolos. Vai ter um monte de entidade. Para cada entidade, você vai assinalar uma variável. Então você vai falar, sei lá, tijolo é x, cimento é y. E o segredo para resolver um exercício de sistema é você conseguir pôr numa mesma equação mais de uma variável, para que você consiga depois resolver essas equações e chegar num valor para cada uma das variáveis. É como se fosse um quebra-cabeça. Só que você vai ter que ler e entender o que o cara está falando. Mas é um quebra-cabeça porque você resolve esse quebra-cabeça no momento que você consegue relacionar bem as variáveis. Do tipo, quando eu tenho tanto disso, eu vou ter tanto daquilo. Se você consegue montar duas equações relacionando as variáveis, você consegue chegar no valor das variáveis. Então é assim que resolve um sistema. Claro que é bem mais complexo que isso, você precisa treinar muito. Mas se você treinar bastante, não tem tanta teoria, é mais treino. Se você treinar bastante e conseguir interpretar bem os textos, você vai conseguir resolver. E é uma boa parte da prova exercício de sistema. E as últimas coisas que eu falaria desse bloco, que são mais teoria, você precisa saber, é que para a parte de equação de primeiro grau, você precisa aprender a calcular o coeficiente angular, isso é importante, e você precisa saber as várias formas de escrever uma equação de primeiro grau. Tem mais de uma forma, você precisa saber várias formas. Você pesquisa e descobre isso, isso te ajuda a resolver alguns exercícios. Vamos para o bloco 6, logaritmo. Eu sei que muita gente tem medo de logaritmo, e é difícil mesmo, e você tem que estudar bastante teoria e bastante treino. Não tem atalho para logaritmo. Qual que é a dica que eu posso te dar de logaritmo? Primeiro, você não vai conseguir fazer o bloco 6 direito, o logaritmo bem, se você não for muito bom no bloco 1. Você precisa ser muito bom em potenciação, muito bom em radiciação e muito bem em fração para conseguir fazer logaritmo. É uma matéria que exige uma construção anterior para que você consiga resolver os exercícios. Então, se você não consegue resolver nem o caso mais básico de logaritmo, volta para essas matérias. Começa de novo. Fração, radiciação, potenciação. Quando você for muito bom nessas três, o primeiro exercício mais simples de logaritmo vai ser fácil também. Qual outra dica eu posso te dar de logaritmo? Primeiro, não se desespere, vai com calma no seu ritmo e tenta estudar bastante teoria, bastante prática. E o segredo para você aprender logaritmo é: logaritmo tem várias regrinhas que você tem que saber. Sei lá, tem umas 6 regrinhas que você tem que saber. Você tem que saber a definição de logaritmo e tem mais umas 5 regras de como resolver um exercício de logaritmo. Tenta aprender uma regra por vez. Não vai para um exercício que exige que você saiba 4 regras para resolver. Você vai pegar o primeiro caso, a primeira regra, e ficar pensando a respeito dessa primeira regra, estudar essa primeira regra e tentar achar um exercício que só usa essa primeira regra. Conseguiu entender bem dessa primeira regra? Aí você fala, beleza, me sinto apto a aprender a segunda regra. Não adianta você aprender, se você não for bom em matemática, se você tem dificuldade em logaritmo, não adianta você, no primeiro exercício, tentar usar 5 regras. Você não vai sair do lugar. Vai por partes, divide o problema. Tem várias regras, aprende uma por vez. Se você já tem um domínio da matéria anterior bom, que é radiciação, potenciação e fração, vai ficar muito mais simples o primeiro caso. Quando você for bom no primeiro caso, vai ficar muito mais simples o segundo caso. E assim por diante. Esse é o jeito. Não tem fórmula mágica, você tem que caminhar nessa matéria. E vamos para o 7º bloco, gráficos. Gráficos é assim, é algo que cai demais no Enem e é algo que você não tem aula na escola nem no cursinho. Não tem uma aula chamada gráficos, deveria ter. Então eu vou falar algumas dicas de gráficos aqui para te ajudar, porque tem sim jeito de estudar gráficos, tá? Não é só... O pessoal sempre fala que cai muito no Enem e não tem técnica, não tem teoria. Sempre tem alguma técnica, uma teoria, se não tivesse não cairia no Enem. Então o que eu sei de gráfico para te ajudar? Ponto 1. Você precisa entender e saber como são os gráficos para cada outro bloco da matemática. Então você precisa bater o olho num gráfico e saber assim, esse é um gráfico de logaritmo, ou esse é um gráfico de inequação, ou esse é um gráfico de equação de segundo grau, ou esse é um gráfico de equação de primeiro grau, e assim por diante. Então o primeiro passo é desenvolver esse olhar. Você pega cada matéria e vê como é que é o gráfico. Na hora que você bater o olho, você tem que saber o que é o gráfico. Um passo além é reconhecer
qual a relação desse gráfico com as equações. Então é legal você saber que alguns gráficos mudam a inclinação se você mudar uma das variáveis. Alguns gráficos vai mudar o ponto que você toca no eixo X ou o ponto que você toca no eixo Y, dependendo da variável que você alterar. Então isso você precisa conhecer e, com o tempo, se aprofundar. É mais prioritário que você saiba a carinha do gráfico. Mas conforme você já é bom em saber a carinha do gráfico, ou seja, bater o olho e reconhecer do que é aquele gráfico, você pode tentar ir dando uns passos a mais. O que significa cada ponto do gráfico. Como aquilo se reflete na equação. Já que aquele gráfico surge a partir de uma equação, faz sentido você saber o caminho inverso também. Como a partir de um gráfico você construiria a equação. Esse é o primeiro ponto de gráficos. Qual que é a segunda dica que eu tenho para você de gráficos? Vai cair no Enem esses gráficos, que são dos blocos de matemática, mas vai cair um monte de gráfico diferente que costuma cair em revista e jornal, mas que você não aprende na escola. Como você cria uma certa familiaridade com esses gráficos? Um dos jeitos é lendo revista e jornal e analisando os gráficos quando eles caírem. Um outro jeito, que é meio que um macete aí que eu já fiz e dá para você fazer, é você abre um programa de planilha no seu computador, né? Então vai ter do Google, por exemplo, o Google Sheets, vai ter da Microsoft, o Excel. Você coloca lá uma tabela bem simples. Então você coloca lá uma tabela que tem algumas variáveis, tem algumas colunas e algumas linhas. Você coloca lá as variáveis se quiser. Então você cria uma tabelinha. Pode ser qualquer tabela isso. E aí você vai querer, a partir dessa tabela, ir mudando essa tabela, mudando algumas variáveis, tirando, deixando só uma linha, colocando mais de uma linha. A partir dessa tabelinha, você vai ver quais gráficos você conseguiria gerar a partir do programa. Então você vai clicar lá na tabela e vão ter as opções no seu programa lá. Gerar gráfico de pizza, gerar gráfico de pilhas, gerar gráfico de barras, gerar gráfico de reta. Tem um monte de gráfico diferente. Cada tabela pode gerar alguns tipos de gráfico. E você passar uma meia hora brincando num programa desse, começa a desenvolver na sua cabeça uma noção de como é construído aqueles gráficos de revista e jornal. Então, fora saber os gráficos mais comuns, que são os dos próprios blocos de matemática, você cria um acervo pessoal mental seu de outros tipos de gráfico, que vai facilitar muito a sua interpretação no dia da prova. Porque todo gráfico tem uma correlação com uma tabela. Se você conhecer essas correlações, tem horas que você não vai precisar nem ler o textinho. Você vai bater o olho no gráfico e vai entender completamente qual seria a tabela por trás daquele gráfico. Se você desenvolve essa noção de qual a tabela que gerou o gráfico, você consegue responder de cara o exercício. E uma última coisa que você pode dar uma lida em relação a gráficos, que é uma tendência mais recente, é infográficos. Infográficos é um tópico que não cai diretamente no Enem, mas cai indiretamente no Enem, que são os gráficos mais avançados que também são utilizados na mídia. Você dá uma lida no conceito. O que é um infográfico e vê uns exemplos de infográfico. Então, fazendo essas coisas que eu te falei de gráficos, você vai estar com uma noção muito, muito, muito melhor que qualquer pessoa que nunca teve uma aula de gráficos na escola. Então, bora para o bloco 8, geometria plana. O que cai bastante de geometria plana? Cai bastante retângulos, círculos, circunferências, círculos e triângulos. Triângulo é algo mais difícil que exige mais fórmulas e teorias. Você precisa estudar bastante teoria de triângulo e fazer bastante exercício de triângulo. A parte de círculo e de retângulos é mais prática do que teoria, porque quase não tem fórmula. Círculo tem, sei lá, 2 fórmulas e retângulo não tem nenhuma fórmula. Então você não vai estudar quase nada de teoria, mas você vai ter que fazer muita prática, porque tem muito exercício de interpretação. O difícil de exercícios de retângulo e círculo é mais interpretação. Agora, triângulo não. Triângulo tem exercício teórico difícil também. Então você precisa entender quais são os tipos de triângulo e como calcular a área de cada um dos tipos de triângulo. A parte de triângulo é um pouco mais extensa e mais desafiadora. Mas se você treinar bastante, você vai ficando bom se você tiver uma base teórica razoável. Bloco 9, geometria espacial. Muito parecido, você tem que saber as fórmulas principais de cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, prisma e esfera. Basicamente isso. Os exercícios mais complexos, o que eles fazem para deixar um exercício mais complexo? Eles misturam geometria plana com espacial. Então você vai ter que calcular primeiro uma face de algo para depois chegar no volume de algo. Vai ter que conhecer bem a geometria plana para conseguir fazer bem o exercício de geometria espacial. Mas em termos de teoria, é pouca coisa de geometria espacial. São algumas poucas fórmulas que você precisa conhecer e praticar algumas vezes para ficar bom. A gente vai para o bloco 10, círculo trigonométrico e equação da circunferência. São coisas completamente diferentes, mas estão juntas porque tem a ver com círculo e circunferência. Não cai tanto no Enem. Equação da circunferência é muito raro, mas já caiu. Você precisa saber
como é a carinha de uma equação de circunferência, isso você precisa saber. Como é uma equação de circunferência, diferenciar de uma equação de elipse e saber mais ou menos como que aquela equação vira um gráfico. Então isso você precisa dar uma lidinha, cai pouco, mas eu acho que compensa. Eu acho que dá para você aprender razoavelmente bem a equação de circunferência em menos de meia hora. Círculo trigonométrico é algo que cai um pouco mais, não cai muito, mas cai um pouco mais, e isso você precisa dominar para conseguir resolver os exercícios. Então o que você precisa saber de círculo trigonométrico? Você precisa saber o conceito de π dentro de um círculo trigonométrico, você precisa entender bem a questão dos graus, de como anda para um lado, como anda para o outro, você precisa entender bem a questão de seno, cosseno e tangente e como isso se relaciona ao círculo trigonométrico. E é isso. Aí você vai ter que gastar mais tempo para estudar, você vai ter que se concentrar mesmo, ler um monte de teoria, fazer um monte de exercício, mas não tem caminho fácil. Depois que você aprende, é um tipo de exercício que fica fácil. Não é como análise combinatória e logaritmo, que mesmo depois de aprender é difícil. Ciclo trigonométrico, no momento que você domina ele, os exercícios vão se tornar fáceis. Então eu acho que vale a pena você aprender, apesar de cair pouco. Bloco 11, análise combinatória, que para mim seria o segundo tópico mais complexo que pode cair no Enem. E o problema desse tópico, análise combinatória, é que cai bastante. Não tem atalho para análise combinatória, você vai precisar estudar muito e praticar muito. O que eu recomendo é, divide o problema. Tem vários tipos. Dentro de análise combinatória tem vários subtópicos. Aprende um por vez. Descobre o que é um por vez. O que é uma combinação, o que é um arranjo, o que é fatorial. Vai vendo uma coisa por vez. Fica bom numa coisa, passa para outra. Não tenta ver tudo de uma vez. Se você tentar ver tudo de uma vez, vai ficar mais difícil ainda. Se você domina o básico de cada subtópico de análise combinatória, pelo menos os exercícios mais fáceis você vai conseguir fazer no Enem. Para fazer os exercícios mais difíceis de análise combinatória, exige mais treino e mais aprofundamento. Não é um tópico simples. Mas eu acho que o básico bem feito você consegue ver usando essa tática de divide o problema. Vê um pedaço da análise combinatória por vez. Depois você pensa a respeito e tenta juntar todos eles num bloco. Eu vou tentar no futuro fazer um vídeo sobre isso, não sei se vou conseguir, mas por hora é isso que eu tenho para te dizer de análise combinatória. Probabilidade estatística. Tem exercício difícil, eu acho a análise combinatória bem mais difícil. Probabilidade estatística tem algumas regras que você tem que dominar, aquelas regrinhas do e ou, e se você for muito bom em fração, facilita muito sua vida em probabilidade estatística. E é algo que você tem que ler a teoria e treinar. Eu acho bem mais fácil que a análise combinatória, mas tem exercício difícil. Não tem como você ficar bom em probabilidade estatística sem ficar bom em fração antes. E também não tem como você resolver a maioria dos exercícios sem ter um domínio básico das teorias de probabilidade estatística. Então é assim que você tem que seguir. O bloco 13, para mim, seria o mais difícil de todos se caísse bastante no Enem, que é inequação e equação de segundo grau. Para sua sorte, não caí na equação de segundo grau, nunca vi um exercício de inequação de segundo grau. Cai alguns exercícios de inequação simples, que não tem que fazer conta, você só tem que entender como seria uma inequação em um gráfico. Então é simples. Gráfico de inequação é simples, mas você precisa dar uma olhada antes, não dá para você chegar na prova sem saber a teoria. A parte difícil de inequação, nunca vi cair. Aquela coisa que você aprende no colegial de varalzinho, isso é coisa de FUVEST, nunca vi cair no Enem. Mas se tivesse inequação de segundo grau no Enem, seria mais difícil. É mais difícil do que a análise combinatória, na minha opinião, porque demora muito, são exercícios grandes e é muito fácil errar. Equação de segundo grau, às vezes cai. O jeito de estudar a equação de segundo grau é o mesmo de estudar a equação de primeiro grau, e se você já for bom em equação de primeiro grau, é mais simples ficar bom em equação de segundo grau. Então você tem que entender o que é uma equação de segundo grau, o que significa cada variável dentro de uma equação de segundo grau. Então você tem que saber lá o que é o A, o que é o B, o que é o C. Você precisa saber colocar uma equação num gráfico e você precisa saber também fazer Bhaskara. E é isso. É um tópico um pouco mais extenso e eu acho que o mais importante de equação de segundo grau é você saber trabalhar com essa relação, equação e gráfico. Não é como na FUVEST, que o mais importante é você saber fazer uns cálculos super complexos de sistema com equação de segundo grau. Mas você precisa dar uma estudada. Bloco 14. Para sua felicidade, quase não cai, mas cai. Quando cai função seno, função cosseno e função tangente, quando cai isso no Enem, que é o bloco 14, ele cai só cobrando o gráfico. Então você tem que entender basicamente a relação gráfico e equação. Você não precisa saber fazer um monte de cálculo em relação a seno e cosseno. Para ficar bom em seno e cosseno, então, você precisa conhecer o gráfico, conhecer o formato da equação
e você já tem que ser bom em círculo trigonométrico. Então, se você não está entendendo absolutamente nada de função seno e cosseno, volta para círculo trigonométrico e se desenvolve mais em equação de primeiro grau e segundo grau, que é como se fosse um nível mais fácil de função seno e cosseno. Mas isso quase não cai no Enem. Caíram acho que 3 questões nos últimos 8 Enems. Então é pouco. Se você está com dificuldade nos outros tópicos que já passaram, aprende melhor os outros tópicos. Isso não é prioridade. Isso assim, é a última coisa que você vai estudar, porque cai pouco. Bloco 15, juros compostos e matriz. Juros compostos cai bastante e você tem que estudar. Você tem que saber o que é juros compostos. É bem melhor você ver juros compostos depois que você já domina porcentagem, fração, métricas, conversão e câmbio. Por isso que eu deixei no final. Quando você já for muito bom no bloco 3 e 4, juros compostos se torna mais simples, apesar de ter teoria a mais. Você precisa aprender umas 2 formulinhas. Matriz quase não cai no Enem, e quando cai, o exercício meio que te ensina a fazer a matriz. Então você não precisa sair que nem louco estudando métodos avançados de achar determinante, como fazer uma matriz 3x4. Não, você precisa entender o que é uma matriz 2x2, saber como funciona e já ter visto a carinha, para quando cai um exercício você não ficar totalmente perdido. Mas é uma matéria que quase não cai, caiu menos que função seno e cosseno. Então é isso, de novo, se esse é um tipo de vídeo que te ajuda, se você acha assim, esse vídeo me ajudou, vai ficar bem mais fácil para mim seguir o cronograma, eu tento fazer das outras áreas. Se não, não, porque é muito difícil fazer um vídeo desse, demora, o risco de eu errar é grande, mas comenta aí o que você acha, tá? Então é isso, espero que ajude e obrigado.